Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 17 a respeito do adimplemento das obrigações. Estamos falando sobre o pagamento, a teoria geral do pagamento direto. Nós já falamos sobre os sujeitos do pagamento, falamos então também sobre o objeto, que é justamente a prestação, falamos sobre a prova do pagamento, que é a quitação, e hoje nós vamos falar sobre o lugar do pagamento. Isso mesmo, a obrigação também tem um lugar que deve ser cumprida, né? Um local aonde ocorrerá o seu pagamento. Com relação a isso, as regras estão lá nos artigos 327 a 330 do Código Civil. O artigo 327, ele dispõe da seguinte forma: efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. O que isso significa, gente? Bom, vocês podem observar que esse artigo 327, no seu caput, ele traz um benefício para o devedor, ou seja, vocês procuram observar também que o legislador, ele sempre que possível, como nós sabemos que o devedor é a parte mais onerada na relação jurídica obrigacional, sempre que possível o legislador procura facilitar a vida do devedor, né? Facilitar para o devedor o cumprimento dessa obrigação. E com relação ao lugar do pagamento, não é diferente, né? Então, o Código estabelece que, não havendo disposição em contrário, não havendo disposição legal também, ou se a natureza da obrigação não definir, o lugar para efetuar o cumprimento, o pagamento, é o domicílio do devedor. Então, é o credor quem deve procurar o devedor para receber o pagamento. Por isso que a doutrina, ela classifica, então, as obrigações em obrigações portáveis ou portable, que são aquelas obrigações cujo pagamento é efetuado no domicílio do credor. Então, é o devedor quem porta o pagamento e vai até o domicílio do credor efetuar esse pagamento. E as obrigações podem ser, então, quesível ou querable. Significa que, neste caso, é o credor quem vai até o domicílio do devedor para receber o pagamento. Então, é o que nós chamamos de favor debitoris. Então, é um favor em benefício do devedor ou do solvens. Por isso é que o artigo 327 traz essa disposição com relação ao local do pagamento. Mas observem que interessante, já no parágrafo único, nós temos uma situação um pouco diferente. Designados 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Então, vejam que quando for possível, estiver ali na convenção, a possibilidade do devedor pagar no local A ou no local B, quem vai escolher qual dos locais deseja, então, que o pagamento seja realizado é o credor. Aqui o legislador acabou invertendo. Ele trouxe um benefício que favorece o credor e não o devedor. Então, havendo um lugar de pagamento, não tendo nada previsto de forma diversa no contrato, não tendo nada previsto de forma diversa na lei, então, nesse caso, nós falamos que a obrigação é quesível e deve ser cumprida, portanto, no domicílio do devedor. Caso a lei determine mais de um lugar, ou o próprio contrato, preveja mais de um local, quem vai, então, escolher esse local é o credor. Quando a gente fala em dívida portável ou portable, a gente está falando aquela dívida que deve ser cumprida no domicílio do credor ou em um outro local, tá, pessoal? Pode até ser no domicílio de um terceiro designado pelo credor, né? Então, a dívida portável ela também tem essa característica. Continuando aqui, nós temos uma outra situação importante também. Aí vocês, nos dias atuais, antes até da gente entrar aqui especificamente com relação aos artigos 328 e 329,
falando ainda das regras gerais, deixa eu até retornar aqui. Nós temos várias situações atualmente que, por exemplo, um boleto bancário. Então, é emitido um boleto bancário para pagamento de um determinado débito do credor. Essas contas que nós temos aí de celular, conta de água, conta de luz, enfim, essas contas que são pagas, pessoal, com boleto bancário, não tem sentido a gente falar nem que elas são quesíveis e nem que elas são portáveis, porque na verdade é o devedor quem vai escolher onde ele vai pagar. Emitido o boleto, ele pode pagar no banco perto da sua casa, ele pode pagar pelo home bank, né, pela internet. Se ele estiver no outro país, ele pode também entrar na internet e pagar. Então ele escolhe onde pagar, o local que for mais fácil para ele, a forma como for mais fácil. Só tem sentido a gente falar efetivamente nas obrigações nessa classificação, obrigações quesíveis, obrigações portáveis, principalmente com relação à entrega de coisa. Então, aonde que é para entregar, vamos imaginar, o devedor compra, o comprador, né, na verdade, ele adquire um animal, né? Então, aonde que o vendedor, né, justamente que é o devedor da entrega desse bem, vai entregar? Se não houver nenhuma especificação, quem tem que buscar esse animal é o credor, no domicílio do devedor, porque essa aqui é a regra, que as obrigações são quesíveis. Agora, claro que se as partes convencionarem que a entrega do animal será feita na fazenda, né, do comprador, na fazenda, então, nesse caso, aí nós estamos falando de uma dívida portável, certo? Agora sim, então, vamos falar ali dos artigos 328 a 329. O 328 eu nem trouxe a redação dele, depois vocês, por favor, deem uma lida, mas é uma regra bem simples. Questões imobiliárias, principalmente com relação ao cumprimento de obrigações de fazer a serem realizadas no imóvel, né? Então, consertos, construções, tudo isso, o local de pagamento é sempre a sede do imóvel. A tradição, né, também do imóvel, que é feita de forma ficta, com a entrega das chaves e de forma real, através do registro, né, também deve ser no domicílio onde localizado o imóvel, caso as partes não tenham disposto de forma diferente. Lembrando que quando nós falamos de registro, aí obrigatoriamente, claro, eu só posso fazer o registro, né, do título aquisitivo no cartório de registro de imóveis onde localizado esse imóvel. Eu não posso fazer em outro local, nem por acordo de vontades. Mas a escritura, por exemplo, pode ser feita em outro local sem problema nenhum. Com relação a uma novidade introduzida pelo novo Código Civil de 2002, nós temos o artigo 329, um artigo importante, principalmente nos tempos atuais que nós estamos vivendo. Olha só a redação desse artigo. Ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Motivo grave, vocês viram que o legislador ele não especifica o que é motivo grave, então é um termo jurídico indeterminado que nós chamamos, é um conceito aberto, né, que será, claro, dada a sua correta interpretação, sempre no caso concreto. O momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, com certeza é um motivo grave, né, que pode acontecer o disposto nesse artigo 329. Então, veja, quando a gente fala em pandemia, então imaginem que o devedor tem que efetuar a entrega de determinado bem num local onde está completamente as pessoas confinadas por conta da quarentena, por conta que estão ali justamente portando, né, o coronavírus, estão todos eles ali fazendo essa quarentena porque são portadores do coronavírus. Então, claro que nesse sentido o devedor não é obrigado a ir lá efetuar a entrega e aí colocar a sua saúde em risco. Então, ele pode entregar num outro local, mas olha o final do artigo, sem prejuízo para o
credor. Então, se implicar em aumento de custos para o credor, quem tem que arcar com esses custos é o devedor. E não precisa ir lá para não colocar sua saúde em risco. Mas se ele entregar em outro local, os custos, né, se o credor tiver custos para receber nesse outro local, isso será custeado pelo devedor, certo? Esse artigo 329, ele tem uma aplicação bastante prática e mantém uma relação direta com o princípio da função social dos contratos, né? Pois ele mitiga, ou seja, ele diminui a força obrigatória do contrato, que é o pacta sunt servanda, né? Os pactos são para serem cumpridos, em prol de uma eficácia interna, né? Dessa função social, ou seja, das partes poderem ali, então, não serem obrigadas a terem excessivos ônus, como, por exemplo, colocar a sua saúde em risco, né? E em prol de algo, de um bem maior. Então, aqui, claro que no final o legislador deixa claro que isso não pode implicar em prejuízos para o credor, mas é algo que nós, nesse momento, estamos aqui justamente podendo aplicar, eventualmente, o disposto nesse artigo 329, que caiu como uma luva, né, por conta dessa pandemia causada pelo novo coronavírus. Continuando, pessoal, nós vamos então... quando a gente fala em motivo grave, a gente está falando em alterações no contexto fático, né? Então, eu não estou falando com relação aos sujeitos, eu estou falando com relação aos fatos, né? As circunstâncias que envolvem o cumprimento dessa obrigação. Por quê? Porque lá no artigo seguinte, que é o artigo 330, nós temos uma outra situação. O artigo 330 também é uma novidade, não havia previsão desse conteúdo no Código de 16, realmente ele foi introduzido no Código de 2002 apenas, e enquanto o artigo 329 tem relação com o princípio da função social dos contratos, esse artigo 330 tem total relação com o princípio da boa-fé objetiva, né, com o princípio da eticidade. Olha o disposto aqui. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Aqui nós estamos falando, pessoal, de uma alteração na conduta dos sujeitos. Vamos dar um exemplo aqui rapidamente. Imagine um contrato de locação onde está estabelecido no contrato que o local do pagamento é o domicílio do credor, ou seja, do locador, perdão. Então, todo mês, o locatário, deve ir até a residência do locador e entregar o pagamento do aluguel, certo? É assim que é feito, é assim que está previsto no contrato. Então, o locatário, no primeiro mês, vai até o domicílio do locador, no segundo mês vai também, no terceiro mês, o locador, no dia do vencimento, aparece no domicílio do locatário e diz assim: olha, eu estava passando por aqui, resolvi então já aproveitar e pegar o valor do aluguel. Ótimo, o locatário entrega o valor do aluguel para ele. No quarto mês, mesma coisa, locador vai até a residência do locatário, ele efetua o pagamento. E assim ocorre no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono mês. É sempre o locador que no dia do vencimento vai até a residência do locatário. No 10º mês, o locador não aparece. No dia do vencimento, ele não vem buscar. Passam-se uns 2 dias, o locatário então vai até a residência do locador e fala: olha, como o senhor não apareceu lá para receber, eu vim aqui pagar. Aí o locador fala assim: só que como a data prevista no contrato de pagamento é até o dia 10 e hoje já é o dia 12, então hoje eu quero receber o aluguel com multas, com a multa, com juros e correção monetária. A pergunta que a gente faz é: e aí? Esse locatário, ele é obrigado a efetuar o pagamento do aluguel com multas, com juros, ou seja, com todos os encargos da mora? É justamente para uma situação assim que nós temos que invocar
o artigo 330. Por quê? Porque a conduta do locador durante vários meses foi justamente modificar a obrigação com relação ao local do pagamento, que era para antes ser no seu domicílio, e aí passou a ser no domicílio do devedor, do locatário. Então, foi dessa forma que o locador levou o locatário a acreditar que no 10º mês o locador também iria lá comparecer para receber no dia do vencimento. A isso nós chamamos, pessoal, são 2 institutos, né, que nós chamamos que acontece nesse artigo 330, não só nesse artigo, em outros artigos do Código também, mas especificamente aqui também, que são os institutos da suprécio e da surrectio. O que significa isso? A suprécio, ela implica a suprécio, ela ocorre por uma renúncia tácita de um direito ou de uma posição jurídica, pelo seu não exercício com o passar dos tempos, que foi justamente o que aconteceu, né? O locador, ele não exerceu o seu direito, que era justamente esperar o pagamento no seu domicílio. Ele agiu de forma oposta. Ele foi até o domicílio do devedor por vários meses. Então, aqui, automaticamente, esse direito dele é como se ele tivesse realmente renunciado, né? Então, esse direito acaba sendo suprimido, acaba sendo retirado. Ao mesmo tempo que é retirado esse direito, que é suprimido esse direito por renúncia, né, do seu titular, ele acaba surgindo um direito que antes não existia juridicamente para, no nosso caso aqui, o locatário, não existia, mas em razão justamente da conduta, né, do locador, fez com que esse direito acabasse surgindo para o locatário. Então, veja, um direito que não existia juridicamente até então, mas que decorre da efetividade social de acordo com os costumes, de acordo também com a boa-fé. Então, quando a gente fala em renúncia, nós estamos falando justamente por isso, porque por várias vezes ele agiu justamente de forma diversa da que ele poderia ter agido, e isso acabou implicando uma disposição de um direito, de uma posição jurídica que ele tinha na obrigação. A professora Maria Helena Diniz, ela fala como uma renúncia tácita, né? Não está expressamente prevista, mas é justamente a conduta da parte que leva a essa conclusão. Já o professor Álvaro Vilaça de Azevedo, ele fala em alteração tácita do contrato, pois a renúncia deve ser expressa. Isso é uma discussão doutrinária. Na prática, o que acontece é justamente a impossibilidade, voltando ao nosso exemplo, do locador exigir o pagamento do aluguel acrescido dos encargos da mora, justamente porque nesse caso opera-se a suprécio, né, e a surrectio. Então, o locatário não é obrigado a pagar o aluguel com juros, com multa. Por quê? Porque a conduta do locador fez justamente ele acreditar que o local do pagamento tinha sido alterado, né, do local do domicílio do locador para o domicílio do locatário. Então, observem a riqueza desse artigo 330, né, a riqueza de conteúdo e como ele exalta também o princípio da boa-fé objetiva. Bem importante a gente fazer essa análise. Fica aí, então. Valéria, mas e se o locador fizesse a ressalva todos os meses? Olha, eu vim aqui esse mês, mas o mês que vem pode ser que eu não consiga vir. Aí, tudo bem. Aí ele está ressalvando, né? Ele está fazendo uma ressalva, está informando, né, o locatário, está deixando claro para o locatário que isso não significa que no outro, olha, hoje novamente eu passei aqui, mas se o mês que vem eu não aparecer aqui, você já sabe que você tem que ir lá me pagar, ok? Então ele está ressalvando, ele está informando, né? Então ele está agindo com confiança, ele está agindo de forma bastante clara com o locatário. Agora, se a conduta dele foi uma conduta de somente agir dessa forma, sem fazer qualquer ressalva, então se opera mesmo o previsto nesse artigo 330, ok?
Obrigada, na próxima aula o nosso conteúdo será sobre o tempo do pagamento, para a gente então finalizar, né, a teoria geral do pagamento direto e podemos iniciar o estudo a respeito das modalidades especiais de pagamento. Valeu, pessoal, obrigada e até mais.